Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, hoje eu separei o tema, um dos temas que a gente está vivendo aí mais evidentes nos últimos tempos. Decidi falar sobre a diferença da tristeza para o luto e a depressão. Bom, começando pela tristeza. A tristeza é uma emoção básica. O que é uma emoção básica? Aquela que a gente diz que nasce com a gente, né? Independente da nossa cultura e independente das experiências que a gente teve ao longo da nossa vida. Então, todos nós sentimos tristeza, né, gente? Faz parte aí de uma cultura dos últimos tempos e também da nossa cultura ocidental, desqualificar a tristeza, né? Negar a tristeza como se a gente precisasse o tempo inteiro só ser feliz e só precisasse da felicidade, dos bons sentimentos. Mas isso não é verdade. A gente precisa da tristeza, né? Ela é muito importante para a formação do nosso caráter, para a formação da nossa personalidade. É muito importante que a gente vivencie momentos de tristeza, que a gente entenda que a tristeza ela é passageira, como qualquer emoção, ela não dura para sempre, mas ela não deve ser negada, ela deve ser aceita e vivenciada com toda a sua intensidade, né, gente? Então, não precisamos ser pessoas fortes e ser pessoas corajosas e ser pessoas perfeitas o tempo todo. Podemos, em alguns momentos, nos isolar, podemos chorar, devemos comunicar a nossa tristeza, pedir ajuda, não contar a nossa vida na rede social, mas pedir ajuda para as pessoas, né, para pessoas de confiança, pedir conselhos, fazer nosso processo de terapia, entender a nossa tristeza. Isso torna a gente mais humano também, né, gente? Porque a gente se solidariza quando a gente percebe que a gente está triste e quando a gente vivencia alguns processos, a gente se solidariza com o processo dos outros também. Então é muito importante que a gente aprenda a entender e aceitar nossas tristezas. Bom, depois eu quero falar com vocês sobre o luto, né? O luto também envolve tristeza, né, gente? Principalmente tristeza, mas aí não é uma tristeza tão passageira, né? Não é uma tristeza muito breve, nem muito leve. O luto, ele geralmente ocorre quando a gente perde alguém, né? E aí ele tem muito a ver também com o vínculo que a gente tinha com essa pessoa. Então, algumas pessoas vão passar por um processo ali de luto que dura alguns meses, outras vão passar por um processo de luto que dura um ano, ou um pouquinho mais de um ano, até 2 anos, que é o que a gente considera um luto normal, né? E ela pode ter também falta de prazer nas atividades da vida diária, ela pode ter uma dificuldade com apetite, ela pode ter uma dificuldade com sono. Tudo isso faz parte da elaboração do luto, né, gente? Faz parte dos processos, das etapas que a gente vai viver do nosso luto, faz parte da aceitação. Então a gente não tem que ficar animando a pessoa que está com luto, a gente tem que dar suporte para que ela vivencie esse luto dela, né? Para que ela possa passar por essa etapa, para que aos poucos ela possa adequar a vida dela à nova rotina sem aquela pessoa. Então a gente não deve pensar em fazer com que a pessoa fique animada ou substituir a pessoa perdida por outra. Isso, nada disso é saudável, tá, gente? É saudável a gente aceitar os nossos processos e viver as nossas etapas. Então a melhor coisa que a gente pode fazer para uma pessoa enlutada é dar suporte para ela, ficar perto dela, né? De repente ela nem precisa de conselho nenhum, gente. Ela só precisa ser ouvida mesmo e falar várias vezes a mesma coisa até conseguir elaborar aquilo dentro dela, né? Fazer uma boa análise daquilo tudo, entender como ela vai sobreviver a partir de agora, sem aquela pessoa que era tão importante para ela. Então o luto ele também precisa ser vivenciado e precisa ser aceito. Também acontece às vezes do luto não ser elaborado, bem elaborado, né, gente? Que é o que acontece quando a gente fala de um luto patológico, quando ele dura mais de 2 anos. E aquela tristeza, que é uma tristeza comum, que é uma tristeza que faz parte da perda, né? Ela continua sendo uma tristeza muito intensa. Então, quando essa tristeza ainda está muito intensa, depois de 2 anos ali da perda da pessoa, aí a gente pode pensar no luto patológico. E aí esse luto precisa de outras intervenções terapêuticas, né, gente? Precisa de uma boa psicoterapia, talvez precise de medicação, né? Então é importante a gente estar atento aí a gente mesmo, as nossas reações e as reações das pessoas próximas da gente, nossos amigos e familiares. Bom, e o terceiro nível, né, digamos assim, de tristeza que eu vou falar é a depressão. Antigamente a gente tinha a ideia de que a pessoa deprimida ficava no quarto escuro, trancada, chorando.
E não é bem assim hoje, né, gente? A gente já sabe que as pessoas deprimidas, algumas vezes, a gente tem diferentes tipos de depressão, né, e diferentes níveis de depressão também, mas algumas vezes elas estão aí perto da gente, trabalhando, estudando, circulando, e a gente não se dá conta que aquela pessoa está adoecida, né? Eu ouço também erradamente muitos pais falarem, ou maridos ou esposas falarem dos seus parceiros, né? Os pais dizendo que, mas como que ele pode ser deprimido se ele passa o dia inteiro no celular, vendo televisão? Ou o marido fala, como que ela pode ser deprimida? Se ela gosta de comprar, gosta tanto de comprar roupa, gosta tanto de comprar maquiagem. Então, gente, assim, depressão ela não tem a ver só com tristeza, e não significa que a pessoa desistiu da vida completamente. A depressão, ela tem a ver com um conjunto de sintomas emocionais, de sintomas cognitivos, de sintomas físicos que fazem parte desse contexto. Então, quando a gente pensa em depressão, a gente não pensa só em tristeza, embora a tristeza esteja ali presente também, né? E é importante a gente falar, assim, que na tristeza comum, a gente sente tristeza porque a gente perdeu alguma coisa ou deixou de ter contato com alguma coisa que a gente gostava. No luto, a tristeza tem a ver com a perda da vida de uma pessoa que era muito importante pra gente. Mas na depressão, gente, a tristeza a gente diz que é uma tristeza sem objeto. Então ela não depende de alguma coisa que a gente perdeu, de alguma coisa que a gente não teve, que a gente deixou de ganhar. A gente se sente triste quando tá deprimido e a gente se sente triste fundamentalmente, essencialmente, sem necessariamente essa tristeza estar ligada a alguma coisa, né? É o que a gente fala de tristeza sem objeto. Então é uma sensação de vazio, um vazio crônico, uma coisa muito ruim, né, que a pessoa sente. Mas a tristeza não é o único sintoma da depressão, embora ela seja um dos principais. Então, quando a gente fala de depressão, a gente tem que pensar principalmente, gente, numa falta de capacidade de elaborar a vida, de viver a vida. Então, tem perda de interesse, sim, mas também tem insônia, também tem falta de apetite, um apetite aumentado. A insônia também pode ter uma hipersonia, tá? São os dois opostos, né? Quando a gente fala de falta de equilíbrio aí. Então, pode ter insônia e hipersonia, pode ter um apetite aumentado ou falta de apetite. A pessoa pode até ainda estar conseguindo trabalhar, porque a depressão tem níveis, mas ela já perde aquela capacidade criativa dela, então ela demora muito para fazer as coisas que ela fazia com mais naturalidade. Na depressão também tem sintomas físicos, né, gente? Que são importantes, como dores constantes, como mal-estar constante, se sentir mal o tempo inteiro. Ela tem outros sintomas emocionais para além da tristeza, então na depressão a gente observa muito uma culpa, a pessoa se sente o tempo inteiro culpada. A gente observa muito também aquela coisa da ruminação, de ficar o tempo todo falando do passado e lembrando de coisas que ela não conseguiu elaborar e que ela não consegue fazer com que aquilo tenha sentido, ela não consegue pular aquela etapa. Então a depressão ela envolve uma porção de outras coisas que não tem a ver só com tristeza. É importante que a gente entenda isso. É muito importante que a gente esteja atento às pessoas que estão próximas da gente e às nossas próprias emoções, né? Porque a depressão, ela não costuma ser passageira, não é rápido assim de passar a depressão e a gente não costuma melhorar quando a gente não tem uma boa intervenção. Então, não ajuda a gente dizer que a nossa esposa, que o nosso marido é preguiçoso, que ele não faz nada, que o nosso adolescente não quer levantar, não quer sair de casa porque ele é um inútil. Isso não ajuda em nada. Ajuda a gente procurar profissionais especializados, ajuda a gente procurar amigos bem intencionados, a gente procurar bons conselhos, a gente procurar coisas que façam sentido para a vida da gente, né, gente? Que aumentem o nosso bem-estar. E que tragam a gente de volta para o equilíbrio, né? O equilíbrio, que é o bem-estar na psicologia, ele não depende da gente estar o tempo todo euforicamente feliz, mas também não depende da gente estar o tempo todo muito triste. Ele está ali no caminho do meio, né? Como diria Aristóteles. Bom, pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês aí nas reflexões. Se vocês quiserem comentar, dizer o que vocês acham que estão sentindo nesse momento, se estão tristes, se estão de luto, se estão deprimidos. Espero que esse vídeo tenha contribuído para o seu bem-estar e para a sua qualidade de vida. Um beijo e até a próxima. Tchau!